3 passos para o perdão dos nossos pecados. Durante esses meus 10 dias de férias, eu estive lá, os 10 dias na casa dos meus pais, lá na roça. Os meus 10 dias foram de leituras bíblicas relacionadas ao perdão dos nossos pecados, a confissão de pecados. Eu li apenas textos sobre confissão de pecados. Eu me aprofundei nesse tema, e aí nasceu essa pregação nesses 10 dias. Essa pregação, ela é fruto de 10 dias. 10 dias de preparação, de oração, sempre começando às 5 da manhã, que é o horário que a gente acorda lá na roça. Então, 1 João 2:1 é o texto que vamos ler. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita glória, hein? Eita glória gloriosa. 1 João 2:1 vai dizer o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora você pode ler junto comigo, vamos lá? Meus filhinhos, leia junto, bem alto. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Gente, que palavra poderosa. O apóstolo João, ele usa uma linguagem carinhosa. Ele nos chama de filhinhos. Ele está exercendo o seu ministério pastoral, o seu ministério apostólico, com um amor muito forte, um prazer muito forte em servir a comunidade, em servir a igreja. E aí fica uma lição para nós líderes: servir no reino de Deus não pode ser um peso. Você não pode servir zangado, amargurado, bravo, querendo bater em todo mundo, né? Querendo resolver as coisas de uma forma autoritária. Eu já encontrei líderes altamente cheios de autoritarismo. Líder tem que ter autoridade. Autoridade é muito diferente de autoritarismo. Autoridade para servir, para amar, para lavar os pés, para acolher, para abençoar. Isso nada tem a ver com autoritarismo. Então o apóstolo João nos dá uma lição como líder. Um homem carinhoso, um líder que cativa, um líder que aproxima. E ele se dirige à sua comunidade, tratando aqueles irmãos e irmãs como filhinhos, pessoas queridas, pessoas preciosas. Então ele está dizendo o seguinte: olha que pessoas queridas e preciosas, eu estou escrevendo para vocês o seguinte, para vocês não pecarem. Ele está dizendo: olha, não é bom pecar, não faz bem cometer pecado, até porque o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Então não vale a pena, é uma fria você pecar, é uma fria gelada. Então fuja do pecado, se desvie do pecado. Mas se alguém pecar, nós temos a solução. Qual é a solução? É o advogado junto ao Pai. E o nome desse advogado é Jesus Cristo, o justo. É o único texto da Bíblia em que Jesus é chamado de advogado. Ele é chamado de muitas coisas, de Emanuel, de bom pastor, de água viva, de pão vivo. Mas o único texto da Bíblia onde Jesus é chamado de advogado é esse. Veja aí, doutor Galdino, que o advogado é uma função muito antiga. Olha aí, por isso que o Galdino é um advogado antigo, né? Veja pelos cabelos dele. Então, Jesus é chamado como aquele que defende, aquele que luta as nossas causas, aquele que nos representa. Se você vai a um advogado, aqui no nosso sistema, na nossa sociedade organizada, esse advogado, para ele te representar, você vai assinar uma procuração, não é assim? Você vai lá no escritório do Galdino, o Galdino fala: sim, eu vou trabalhar a sua causa, está aqui uma procuração, assina, passando para mim essa autoridade, e ele passará a te representar e a trabalhar pelos seus interesses. Jesus Cristo trabalha por nós.
Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Só que esse advogado tem uma característica: ele é justo. Jesus Cristo, o justo. O justo advogado está trabalhando para te defender. O justo advogado está trabalhando para te perdoar. O justo advogado está trabalhando para te limpar e te purificar e dar a você uma nova vida e uma nova história. Quantas vezes nós estamos presos a um passado maldito? Quantas vezes nós estamos presos a um pecado, a uma obra da carne consumada, consolidada, que nos rouba a alegria, que nos rouba a dignidade, e nós ficamos tão amarrados ao pecado, que nós passamos a acreditar numa mentira do diabo. E qual é a mentira que ele prega para nós? Que nós nunca vamos conseguir ser libertos, que nós não vamos conseguir recuperar a nossa dignidade, que nós estamos amarrados àquele passado, amarrados àquele sistema, amarrados àquela questão que nos oprime, que nos amarra e que nos derruba. Mas aí vem o advogado, o nome dele é Jesus, glória a Deus. Qual é o nome do advogado? Qual é o nome do advogado? Ele trabalha por nós, e ele vai junto ao Pai, da mesma forma que o nosso advogado aqui na terra, ele vai até o juiz, ele trabalha o nosso processo, ele vai conosco na audiência, não é isso? Juntinho, ao nosso lado, nos acompanhando, seja ela presencial ou online, ele está junto ali. Jesus Cristo está junto conosco, dá glória a Deus aí. Então eu quero que você entenda nessa noite, que Jesus Cristo está com você. Ele vai nessa audiência, ele vai trabalhar a seu favor, para que você tenha vida e vida em abundância. Ele não preparou, ele não morreu na cruz do Calvário para você viver uma vida maldita. Se você está vivendo uma vida maldita, não é opção de Jesus, é a escolha sua. A opção de Jesus ao morrer por nós no Calvário é para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele fez um sacrifício pleno, suficiente. Ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o nosso lugar, ele morreu, o seu sangue foi derramado para que sejamos livres. Eu te pergunto nessa noite, você está livre? Você é um homem livre? Você é uma mulher livre? Ou será que você ainda vive um certo cativeiro na sua vida? O pecado, ele tem o poder de nos enjaular, de nos escravizar. E ele nos apresenta um salário. E o salário dele é bem forte, é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o sacrifício de Jesus te traz vida e vida em abundância. Você quer o salário do pecado ou você quer a promessa de Jesus? Eu pergunto a essa igreja tão querida nessa noite, quantos querem o salário do pecado? Ninguém. Agora, quantos querem a promessa de Jesus? Vou perguntar de novo, por favor, faz barulho. Quantos querem a promessa de Jesus? Então vamos receber a promessa de Jesus. E a promessa dele é clara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Entenda que Jesus tem prazer em nos perdoar. Mas ele, além de nos perdoar, ele nos alinha para vivermos uma nova vida. Não é só um perdão. Ele não apenas diz, está perdoado, vai. Não, ele nos perdoa, mas ele nos dá instruções. Aonde que você tem as instruções? Na palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então na palavra você recebe o quê? Instruções. Você recebe alinhamento. Ao te perdoar, Jesus também te dá uma direção. Vai e não peques mais. Agora entenda, 1 João 2,12. O apóstolo João novamente vai usar a expressão filhinhos. Olha que apóstolo carinhoso. Filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Eita glória, dá um eita glória bem forte. É por causa do nome de Jesus que você é perdoado. Talvez você me diga assim, eu não mereço, eu não sou digno,
eu não sou digna, mas eu digo para você que Jesus tem prazer em te perdoar. Jesus, é por causa dele, por mais que você seja o maior pecador, a maior pecadora, Jesus é maior do que os seus pecados. Eu contei nos cultos anteriores, acho que só no primeiro culto que eu não contei, um testemunho que eu ouvi uma vez num encontro de pastores. Um rapaz foi à frente, muito jovem, e ele me chamou a atenção porque ele era muito alto. E aquele jovem era um pastor. E aquele jovem começou o seu testemunho dizendo: eu na minha juventude eu cometi um crime. Eu matei um homem. E eu fui preso. E lá no presídio, eu recebi uma visita de alguém que foi falar da palavra de Deus. E essa pessoa me apresentou o amor de Deus revelado em Jesus e me deu uma Bíblia. Eu naquele dia encontrei Jesus. E eu estava preso no presídio, mas livre pela graça de Deus. O meu coração foi preenchido pela presença de Jesus. Quando cumpri a minha pena e recebi o alvará de soltura, quando eu coloco o meu pé na rua, eu disse: o primeiro lugar que eu vou é na igreja. E ele foi à igreja. E ele hoje é um pastor. E ele diz: Jesus perdoou o meu pecado, me lavou e me purificou. E hoje eu sou um pregador do Evangelho de Jesus. Quantos aqui nessa noite tiveram histórias terríveis? Cometeram pecados de todas as sortes e naturezas. Talvez você ainda se sinta sujo, suja. Talvez você se sinta ainda indigno. Se tem uma coisa difícil de sair da gente, se chama culpa. Não é verdade? O troço gruda. É igual caraca, gruda, né? Tem que passar uma bucha daquela boa mesmo, né? Gruda na gente. Talvez você esteja grudado pela culpa. Mas Romanos 8 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga bem alto para você mesmo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Então a culpa, ela sai de você, ela deixa de pertencer a você, e você recebe o perdão de Deus. Agora entenda aqui sobre a afirmação de que Jesus é o nosso advogado. Eu quero te apresentar 4 argumentos, que são: primeiro, Jesus nos representa diante de Deus, defendendo a nossa causa. O inimigo te acusa e quer a sua condenação. Jesus te perdoa e deseja a sua libertação. Ele, Jesus, pagou o preço do nosso pecado, satisfazendo a justiça de Deus. Ele, Jesus, nos dá acesso ao Pai, permitindo que nos aproximemos de Deus com confiança. Ele é o caminho de acesso, Ele é a porta de acesso ao Pai. Ele mesmo se apresenta como o caminho. Não existe vários caminhos para Deus. É comum as pessoas falarem: todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Um parênteses: nenhuma religião te leva a Deus. Que te leva a Deus é Jesus. Posso te confrontar mais? Nenhuma igreja te leva a Deus, não. Quem te leva a Deus é Jesus. Mas eu sou evangélico. A igreja evangélica, pela igreja evangélica, não vai te levar a Deus. Quem vai te levar a Deus é o Senhor da igreja, não uma igreja em si. A igreja é o lugar que você vai se reunir, vai ser a sua comunidade, que pode ser a metodista, a batista, a presbiteriana, o projeto Vida, a igreja da cidade e outras. É a sua comunidade. Mas quem te salva não é a igreja, a instituição, é o Senhor da igreja, chamado Jesus de Nazaré. Amém? Dá um glória a Deus aí. É isso. Então Ele é o nosso acesso, Ele é o nosso Pai, Ele é a porta das ovelhas. E todos aqueles que entram pela porta, pelo caminho que é Jesus, encontram redenção, salvação, libertação e vida eterna. E perdão completo. Jesus
é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Seja qual for o seu erro, seu pecado, sua culpa, seu deslize moral, seu deslize ético, sua falha de comportamento, sua obra da carne, sua falta de vigilância, seu descuido, seu erro, seja qual for, Jesus tem o perdão completo para você. Mas existem 3 passos para o perdão dos nossos pecados. Qual é o primeiro passo que eu quero apresentar a vocês? Esse passo se chama arrependimento, que é muito diferente de remorso. Remorso você fica, eu não queria ter feito isso, aí amanhã faz tudo de novo. Eu fiz sem querer, aí amanhã sem querer faz de novo. Não, eu vou mudar, mas nunca muda. Não, eu só preciso de uma chance, aí recebe a segunda, a terceira, a 30ª, a 100ª chance e não muda nunca. Isso é remorso. E tem gente que vive de remorso, está todo dia assim. Agora o arrependimento não. O arrependimento é você olhar para você e dizer: eu não quero ser aquilo que eu estava sendo, eu não vou fazer aquilo que eu estava fazendo. O ontem já passou, o hoje vai ser diferente e o amanhã vai ser melhor ainda. Salmo 32 foi um salmo que eu meditei bastante essa semana, nesses 10 dias, melhor dizendo. Do verso 1 ao 5, vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é o quê? Perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Você tem que confessar. O salmista está dizendo: enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram, fiquei doente, comecei a gemer de dor, o meu vigor foi embora, as minhas forças acabaram, fiquei mal, fiquei destruído, porque eu estava calado, eu não estava confessando, eu não estava arrependido, eu não estava me humilhando diante de Deus. Mas no 5 ele toma a decisão: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. No 5 ele resolve mudar a sua história. No 5 ele vai para o altar. No 5 ele rasga o coração. No 5 ele se arrepende e ele confessa ao Senhor as suas transgressões. E a última expressão do verso 5 é o quê? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Você sabe o que é iniquidade? É aquele pecado que você não abandona. Pecou, perdoou, segue a vida sem aquele pecado. Mas aquele pecado frequente, você está sempre nele, certo? É aquela música que não sai. Você está sempre no pecado, naquele. Esse pecado torna-se uma iniquidade. Ele cria raízes. Talvez algumas pessoas aqui nessa noite estão vivendo algumas iniquidades. Pecados que criaram raízes. Mas Jesus quer cortar as raízes dessa iniquidade. Jesus quer cortar, Jesus quer cortar as raízes dessa iniquidade. Jesus quer te libertar 100% dessas iniquidades. O segundo passo para termos o perdão se chama o quê? Purificação. Ele deseja nos purificar de todo o pecado. 1 João 1,9. Eu quero que você leia comigo com bastante força. Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele, o advogado, Jesus, é fiel, é justo para te perdoar e te purificar de toda e qualquer injustiça. O Salmo 51, versículo 7 vai dizer: purifica-me com isopo,
e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Por mais que você esteja sujo, Jesus tem poder para te purificar. Ah, meu amado, Jesus tem poder para te libertar. Jesus tem poder para mudar a sua história. Jesus tem poder para tirar todo o peso, toda a sujeira, toda a carga, toda a sobrecarga da sua vida. Ele te purifica e você fica limpo, mais alvo do que a neve. É o sangue de Jesus que torna você mais alvo do que a neve. É o sangue de Jesus que liberta você. É o sangue de Jesus que purifica você. É o sangue de Jesus que muda a sua história. Agora o terceiro passo se chama mudança radical. E talvez você me pergunta: Rodrigo, por que você não colocou só a palavra mudança? Por que você acrescentou a palavra radical? E eu quero te explicar o porquê. Porque se você ficar com muito denguinho com você, não vai dar certo. Se você ficar com muito amorzinho com você, não vai dar certo. Tem coisa que você tem que cortar na carne. Certo? Um dia você foi tomar uma injeção, e aí a enfermeira perguntou: você tem medo? Não. Não estou preocupado que vai doer. Eu falei: minha filha, preocupado ou não, dói do mesmo jeito, manda ver. Aplica logo, que para passar logo. Agora você imagina eu ficar: ai que medo, espera que eu vou respirar. Falei: não, rasga. Eu falei assim: rasga? Ela: eu rasgo o quê? Não, aplica esse trem, minha filha, não esquenta a cabeça não. É com dor, sem dor, você manda ver. Agora você ficar com denguinho: vai doer, neném da mamãe, neném do papai, Você ficar com denguinho: amanhã eu mudo. Semana que vem eu vou me santificar. Essa semana eu peco bastante, mas semana que vem é o dia da mudança. Vai mudar, sabe quando? Nunca. Vai perder a salvação. Vai para o inferno. Sério. Não tem outro lado, né? É lado A e lado B. O A é o céu e o B, o inferno. E o C não existe. E aí? Você tem que ir por tudo ou nada. É mudança radical. Acabou. Amém? Mas eu vou sentir falta. Lógico. Vou ter crise de abstinência. Todo mundo tem crise de abstinência. Até do doce que a gente come. Para de comer. Não fica com mimimi não. É para cortar, corta. É para parar, para. É para tomar uma decisão, toma. Amém? É para se afastar de algumas pessoas, se afaste. Apaga até o nome do seu celular, bloqueia. Quero nem contato. Tem que ser radical, senão você não vai mudar nunca. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você precisa de um coração puro, você precisa de um espírito o quê? Inabalável. Você não vai ser abalado, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eita glória, dá um eita glória bonita aí. Eita glória, você não será abalado. Eu tenho 2 textos da carta aos Romanos, carta que você estuda aí, lá no curso Cartas do Apóstolo Paulo. Romanos 6:11 e 6:14. Vamos ao 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então quando o pecado se aproximar de você, a tentação se aproximar, diga para ela: morri, estou morto. Não, mas faz isso. Não posso, já morri. Você não gostaria? Até gostaria quando eu estava vivo. Só que eu já passei dessa fase, eu morri. Quando você foi batizado, você morreu para você e nasceu para Cristo. Então a nova natureza que você tem é porque Cristo te salvou. E a velha natureza morreu. O que aconteceu com a velha natureza? Ficou fraquinho esse trem, hein? O que aconteceu com a velha natureza? E agora você nasceu de novo em quem? Cristo.
Eita glória, Cristo te levou ao novo nascimento. As coisas velhas ficaram para... E tudo se fez o quê? Novo. Você agora vive uma mudança radical. O pecado não mais te domina. O Senhor criou em você um coração puro e renovou dentro de você um espírito inabalável. Você não vai ser abalado. Aleluia. É uma questão de escolha, irmãos. Eu não posso escolher para você. Por mais que eu queira ver você muito bem, eu não tenho o poder de te mudar. A Catedral Emanuel também não tem esse poder. Nós temos o poder de te influenciar, de te ensinar, de te mentorear, de orar por você, de abençoar você. Agora, quem toma a decisão é você. Qual é a sua decisão nessa noite? É vida ou morte? Qual é a sua decisão nessa noite? É permanecer no pecado ou receber o perdão de Deus? Qual é a sua decisão nessa noite? Permanecer afundado no pecado ou mergulhado na graça de Deus? Quantos querem mergulhar na graça? Agora, quantos querem permanecer afundados no pecado? Pensa direitinho o que você quer da sua vida. Como eu quero concluir essa palavra, mas antes eu quero mostrar para você de novo os nossos 3 pontinhos, para que você mentalize, memorize, fotografe, anote. Então, para você ter os seus pecados perdoados, são 3 passos, que são arrependimento, purificação e mudança radical. Você está arrependido? Você já foi purificado? Você fez uma mudança radical? As coisas velhas ficaram para trás? Ou você ainda vive preso a um passado maldito, dominado pelo pecado, dominado pelas obras da carne, e você sabe muito bem que se você não mudar, você vai deixar para trás a opção maravilhosa de estar na eternidade com Jesus. Existe salvação e condenação. O que você quer? Ser salvo ou condenado? O pecado nos condena, a graça nos salva. Quem você quer ser? Alguém salvo ou alguém condenado? Alguém liberto ou alguém oprimido? Alguém livre ou alguém preso? O pecado nos prende, nos amarra, mas Jesus nos liberta. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu amo Jesus, e você? Eu quero concluir da seguinte forma: não viva mais uma vida dominada pelo pecado, e sim uma nova vida dominada pela graça de Deus. Saiba que, e aqui eu te apresento 3 pontos para concluirmos essa mensagem: o pecado destrói, a graça restaura. O pecado derruba, mas a graça levanta. O pecado oprime, mas a graça traz o quê? Libertação. Você hoje talvez se sinta destruído, derrubado e oprimido, mas Jesus hoje quer te restaurar, te levantar e te trazer libertação. Fique em pé. Ele é melhor, Ele é maior. O nome dele é Jesus Cristo, o justo. 1 João 1,9 vai dizer que Ele nos purifica, que Ele nos lava de toda a iniquidade. O Salmo 32, o salmista vai dizer que enquanto Ele calou, deu tudo ruim. Seus ossos ficaram podres, começaram a quebrar. O seu vigor passou. Talvez você esteja sem vigor, fraco. Você conhece a galinha de Angola, ou a popular galinhola? O canto dela é: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Muitas pessoas estão semelhantes a essa ave, tão bonita. Mas Jesus hoje quer que o seu canto seja diferente. Não é tô fraco, tô fraco, tô fraco, mas é tô forte. Sabe por que você pode estar forte? Que Jesus é forte. Você é fraco, eu sou fraco, mas o meu Senhor, o nosso Senhor, é forte. Ele é poderoso.
Dá uma glória a Deus aí bonito para Jesus. Você pode aplaudir Jesus. O perdão dele é completo. A graça dele restaura você. Amém? A graça dele muda a sua história. Se você nessa noite sente a necessidade de confessar algum pecado para Deus, esse é o altar do arrependimento. Se você está arrependido e quer confessar e receber o perdão de Deus, eu quero te dar 5 segundos para você sair do seu lugar e vir a este altar. E eu começo a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Venha.